Olá, estamos começando mais um episódio do Connect Archicast, o podcast produzido pelo Connect Arch, o nosso programa de relacionamento das marcas Eliane e Decor Tiles. Para acompanhar as nossas novidades, você já sabe, é só acessar os nossos perfis no Instagram, @ConnectArch_oficial, @Eliane Revestimentos e @Decor Tiles. E hoje eu estou aqui super bem acompanhada de Celso Raiol, um dos sócios do escritório de arquitetura Cité do Rio de Janeiro. Celso, é sempre um prazer conversar contigo de coração. Que bom. Muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Legal. Convite muito bem aceito. Eu adoro falar, então assim, é uma grande oportunidade. E a gente adora ouvir, né? Então a gente já está super ansioso e mais ansioso ainda, porque o assunto que a gente tem hoje é muito, muito, muito legal. Para todos nós nos toca, principalmente também como marca, porque está vindo em 2024 a coleção assinada Eliane mais Cité, e é por isso que a gente também quer muito ouvir o Celso, porque ele tem as informações privilegiadas, está saindo muito da cabeça dele, da cabeça da equipe dele, que está criando essa coleção maravilhosa para Eliane. Fala tudo pra gente dessa coleção. Não. Primeiro foi assim, um convite incrível, eu e Fernando, que é o Fernando Costa, que é meu sócio. A gente primeiro ficou muito honrado, assim, muito feliz, né? Acho que essa proximidade com a indústria é muito bacana pra gente. E a gente tinha vontade de algumas coisas que a gente gostaria de ver nos projetos da gente e poder criar alguma coisa que depois a gente vai poder usar nos nossos projetos. Acho que é muito singular, né? A gente partiu um pouquinho pelo processo que a gente trabalha no próprio escritório, sabe, Vivian? Assim, a gente tem uma situação muito de que a gente precisa fazer um projeto sempre muito especial para aquele lugar, para o cliente, ou seja, a gente brinca que a gente não faz arquitetura genérica, a gente só faz uma arquitetura que está ligado muito a uma pesquisa, uma coisa muito arraigada nessa história. Por exemplo, que a gente vai fazer um projeto, a história da rua onde a gente está, o bairro onde a gente está, a cidade que a gente está e o tempo. E foi falando sobre tempo que a gente chegou a essa coleção, né? Coleção com a Eliane, que a gente fica muito feliz, parte um pouco desse tempo, dessa maturação da própria empresa. A gente mergulhou um pouquinho lá, ainda pedimos mais daquilo que a gente não conseguiu ver no próprio museu de vocês, a gente ainda pediu para receber as informações e foi resgatar um pouco da história do Maximiliano Gadzinski, a chegada dele, essa relação da fábrica, do chão da fábrica, da filha Eliane, ou seja, tudo isso que a gente foi começando a entender que era o principal material que a gente tinha que trabalhar. E quando a gente vai lá nesse espaço que vocês fizeram, lá em Criciúma, não é Criciúma, né? Cocal do Sul, nosso memorial. Nesse memorial a gente foi começando a ver todos aqueles azulejos que fizeram parte quase que da história das famílias brasileiras, né? Ou seja, a gente reconhecia, esse azulejo tinha na casa da minha tia, esse azulejo tinha na casa do meu tio, essa casa da minha avó. Então isso foi suscitando muitas memórias da gente, essas memórias afetivas todas que nós temos com relação àquilo que vivenciamos, as nossas experiências, nossa família, nossas tradições. E a gente parte disso, né? O primeiro nome que veio da coleção como um todo foi Milo, como carinhosamente era o apelido do Maximiliano. Maximiliano Gadzinski. Seu Milo, era conhecido como Seu Milo. Exatamente. Então acho que isso para mim e para o Fernando foi assim um ponto de partida. Então a gente começou a pensar como que a gente poderia fazer isso, trazer essa memória, só que sem ser essa memória pastiche, né? Ou seja, a gente tinha que trazer isso passar desse gap, né? De passar desse pulo para 2024. E aí inspirações, buscas da equipe inteira para entender qual era esse caminho, e a gente foi um pouco nessa suave percepção das impressões. Esses desenhos viraram silhuetas, que viraram marcações e que tomam conta de uma superfície única. Então é quase como se fosse um livro de memórias. Passou a ser uma cerâmica para um livro de memórias. Então acho que essa primeira coleção que é a Milo, da coleção geral Milo, mas essa em especial é a que dá início ao nosso processo. Depois disso a gente veio para Verso, que era o que estava por trás disso, quase como se fosse as entranhas, aquilo que está por trás que ninguém consegue ver, mas que também faz parte desse inconsciente, né? Assim, dessa memória sobre a cerâmica, sobre o biscoito, que é onde é aplicado os desenhos e os grafismos, mas o verso disso, o que estava por trás?
as essências, né? Então falando sobre a terra, sobre o pigmento, sobre o material que compõe a cerâmica. E aí a gente falou assim, por que isso nunca foi usado ao inverso? Nunca foi usado o verso, virou figura. Então acho que é trazer um pouco disso, aquilo que era do ordinário ao extraordinário. Enxergar a beleza aonde muitas vezes as pessoas vinham de forma mais sim, né, não tão especial, porque aquilo era aquilo que seria aderido à parede e que estava junto, um pouco impregnado nesses ambientes. A gente pega esse verso e transforma em figura. Então, a linha verso é isso. A linha verso traz o que era fundo, vira figura. E a escolha das cores, né? A gente também foi um pouquinho por essa paleta, tanto a paleta da Milo quanto da Verso, elas trazem um pouquinho dessas cores, que são cores que poderiam ser os biscoitos das cerâmicas, né? Então, os tons de bege, os avermelhados, os tons de terra, essência. Novamente falamos sobre essência. E, por último, a Ita, que é trazendo, a gente pensou numa situação assim da pedra da ardósia, principalmente, que era também uma pedra que ficou conhecida nos lares brasileiros, mas que, como a maior parte do produto de maior qualidade ia para fora do país, ficava no Brasil só uns pedacinhos de ardósia. Então era muito comum os caquinhos de 20 por 20, 40 por 40 que tomavam conta das casas, escadas, ou seja, de vários ambientes também que lançavam laços afetivos. E o que a gente faz é trazer, acho que é a vingança da ardósia, mas aquilo também que era enxergar essa beleza. Era muito bem visto como material fora do país, mas no Brasil nem tanto. A gente fala, cara, vamos trazer um pouco então isso, né? Conversando com a equipe, nós temos lá hoje quase 40 pessoas do escritório, e essa equipe, para montar a coleção, foi mais ou menos umas quase 10 pessoas, de interlocuções e saber ouvir bastante, e eu acho que a gente conseguiu um pouco participar disso e trazer essa memória através de uma pedra, né? Então acho que trazia também essas heranças culturais. Então acho que são as 3 coleções, né? A gente está muito feliz, e cada vez que vai chegando no escritório é impressionante, porque assim, tem uma expectativa enorme gerada, chegou a nova cor, chegou isso, e eu acho uma forma muito carinhosa também, como vocês têm trabalhado com a gente com isso. Então, o que torna muito mais prazeroso o trabalho. Que vocês são co-participantes, mas a gente trata como se vocês estivessem recebendo um presente também. Não, total. A gente está se sentindo dessa forma, entendeu? Então, eu acho que essa interação também, lá o Eduardo, toda a equipe de design de vocês, ajudando a gente a construir um pouco disso tudo, desse banco todo de história que vocês têm, né, sobre o processo, sobre as técnicas, sobre o material, como pode fazer. Essa coisa da gente entender que material pode ser feito, como é que a gente vai chegar até aquela cor. Foi muito inspirador, muito inspirador. A gente está muito feliz. Agora, tu falando assim, né, me traz a sensação de que vocês gostam da história, gostam do storytelling, do negócio contado, né? Não da história passado, mas assim, daquilo que vocês vão ouvindo, vocês se deixam emocionar e se deixam tocar. Porque vocês absorveram essa história, tanto é que está virando produto. Ela está muito forte no próprio jeito de vocês apresentarem a coleção. Sim. E outro fator, essa história é conhecida, a gente conta, realmente é uma história muito bonita da Eliane, e a gente conta, mas não é todo mundo que absorve, que se deixa tocar por ela. Uhum. E vocês se deixaram tocar tanto, né, que ela acabou sendo o tema principal da coleção. Sim. Vocês gostam disso realmente? Gostamos de pessoas. A gente trabalha para pessoas, né, e assim, a gente faz muito edifício residencial, que eu nem sei quem vai morar lá, né, então... Eu acho que, claro, a gente está fazendo uma casa, a gente sabe, um apartamento, então de um cliente X que a gente sabe, a gente entende o gosto daquela pessoa, mas quando a gente faz um edifício residencial, eu não sei quem vai morar. Então a gente tem que estar muito sensível para poder absorver tudo o que está acontecendo na sociedade, das transformações, do novo lar, da nova casa, de tudo, né, da questão da geracional. Né, a gente passou por uma pandemia, como é que ficamos mais sensíveis ou não. Então isso nos toca muito, foi sempre um ponto de partida forte das nossas temáticas e buscas dentro do escritório. E eu acho que assim, eu acho que cada ponto que a gente vai tocando, a gente vai
vai abrindo as feridas também, né? Tem umas coisas assim que são coisas que vão estar na entranha. Mas tinha um cartunista americano chamado Will Eisner, que foi sempre muito inspirador pra gente. E ele escreveu até sobre o Spirit, que era um personagem dele, que habitava Nova York, e que falava da alma do lugar. Que muitas vezes você pode até destruir alguma coisa, mas a alma é preservada, né? E ele falava dessas almas, né? Eu acho que a gente tem um pouquinho dessas almas. Eu acho que a gente, quando vai fazer um projeto, seja um retrofit, que a gente tem feito bastante, como a gente está fazendo agora do Hotel Glória, as almas que habitaram. Imagine, ele passou... Albert Einstein teve do Glória, né? Então, personalidades incríveis estiveram lá. Então, como é que a gente vai fazer um projeto sem levar em conta tudo isso que são essas cargas, né? Dessas camadas históricas que tiveram lá? Isso acontece com um edifício residencial. Então, que eu estava falando, a gente vai fazer um projeto, o Igara, acabou de ficar pronto agora lá no Rio. A gente vai entender que Igara, o que significa, era duas ruas, era um encontro de duas ruas. A gente vai entender que esse caminho dessa rua, uma delas tinha um significado de planta, o outro era uma questão de uma canoa indígena feita com uma madeira única. Então isso parte um pouco da terra, e depois, né, a gente acabou fazendo um edifício que fala sobre a cor da terra. Então ele só pode estar naquele lugar. Então acho que isso é importante para a gente. A gente na CT passou a não ter uma assinatura, como se você pudesse identificar na cidade que aquele projeto é nosso, porque tem uma linha meio que direcionando todos os trabalhos. Ele tem uma coerência curatorial, digamos assim, de algumas coisas que trabalham principalmente da gente não gostar de fazer uma arquitetura que seja, digamos, tão marcada na paisagem. A gente prefere quando ela fica mimetizada na paisagem, elegante, generosa com a cidade. Então, eu acho que essa percepção da gente fez uma construção de que a gente precisava estar ali responsável por isso, por trazer a história, por valorizar a história. Teve um projeto que a gente fez e que botamos um pequeno, nem tinha sido solicitado pelo cliente, mas a gente fez um pequeno memorial. A gente estava fazendo, era uma escola, que era uma antiga escola, era um educandário, na verdade, e a gente fez um espaço quase que museográfico para a pessoa que vai morar lá saber o que era aquela escola, quem passou por lá. Então isso acaba tendo um valor sobre as transformações da cidade, sabe? Acho que a gente está muito preocupado com isso. Então, volto a falar, pensamos em pessoas. Sim, e eu ia inclusive completar algo que a gente já comentou antes, que não é uma arquitetura genérica. Sim. É uma arquitetura mais personalizada, feita para pessoas, para lugares específicos, sim, né? Sim, isso a gente faz não só para os edifícios, mas para as casas, para um apartamento. A gente não quer que as pessoas falem assim, aquilo ali é um projeto da CT, isso é a coisa que eu mais não gostaria de saber. É mesmo? Eu prefiro saber que aquele projeto é bom, pode ser da CT. Isso eu acho muito bom, porque a gente não lançou uma linha que vai ser apenas colocado em todos os, né, como se fosse um padrão de construção que a gente está definindo e que vai servir para todos os casos. Não, se eu estou fazendo uma casa em São Paulo, é uma casa em São Paulo. No interior de São Paulo, qual a história daquele lugar? Qual a história daquela pessoa que vai morar na casa? E vocês sempre buscam essa história, esse fundo? A gente sempre busca. De vez em quando as pessoas nem querem contar todas as mesmo? histórias. Detalhes sórdidos. Mas os detalhes investigativos do escritório nos levam a esse amadurecimento. E assim, acho que valoriza tudo, valoriza a cidade, valoriza, né, a história daquela casa, daquela história daquela família. Acho que a gente está muito preocupado com isso. Eu acho que não tem inteligência artificial que bata esse tipo Não, porque não é genérica, é essa história. De não preparativo, né? Exatamente. Porque ela não nasce do coração. Como é que vocês estão lidando com isso? Olha, a gente está, assim, eu estou abraçando também, porque acho que a gente não Coloca pode... ela para trabalhar para ti, né? A gente não anda para trás. Então, assim, eu sempre fui um cara muito... que gostei de absorver as coisas. Segundo a minha terapeuta, eu sou muito absorvente, assim, eu sou muito poroso. É uma esponja, né? Que a gente diz, ela suga, né? E isso, encontrei um sócio também que tem, né, participado disso comigo e uma equipe também que faz esse tipo de processo. A gente não gosta de trabalhar com gente igual, sabe? Então, assim, todo mundo no escritório tem uma opinião, é um processo muito horizontal, assim. E eu acho que isso dá possibilidades pra gente. E quando vem as novidades, a gente absorve. Vamos ver o que a gente pode fazer, como é que a gente trabalha a favor da gente. Então, acho que a gente tem, sim, na inteligência artificial, principalmente, um acelerar de processos que nos interessa. Otimizar tempo, para sobrar mais tempo, para ser criativo, é uma coisa que a gente gosta.
entendeu? Então acho que a gente já faz isso até como processo, né? A gente vinha conversando ali que a gente no escritório tem uma coisa muito de processos muito amarrados, digamos assim, processos burocráticos amarrados, para sobrar tempo para se projetar. A gente fala até do tempo dentro do tempo. A gente gera tempo para que a gente possa ter, principalmente no mercado imobiliário, que a gente atua bastante, que é muito radical e muito rápido, tem que ser amanhã, 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 amanhã. A gente conseguiu dar esse frescor, assim, a gente conseguiu dar essa desacelerada para poder fazer projetos mais especiais. Agora, são várias escalas aí de projetos, né? Sim. Shoppings, empreendimentos, residências, escola, museu, né? É bem variado, uma equipe bem elástica, né? Que Sim. pensa assim, desde o macro até o micro. Como é que foi passar todo esse know-how de vocês para revestimentos cerâmicos? Olha, primeiro que a gente fez assim, vamos provocá-los, né? Então, a gente sempre gostou, assim, acho que essa coisa do detalhe, desde o macro e o micro, assim, desde um master plan, o detalhe de uma costura de uma almofada é uma coisa que interessa a gente. É o Walter Gropius, né? Da cidade à colher. Então, acho que a gente foi um pouquinho nesse processo. E eu acho que quando a gente foi nessas linhas, nas 3 linhas que a gente construiu aí, está construindo com vocês, e que é um processo, né? Eu falo construindo porque é um processo, Claro, ele nunca termina. E a gente tem que abandonar, projeto a gente tem que abandonar. Eu já senão, ouvi muito isso, que projeto não termina, ele tem que ser abandonado. Mas eu acho que assim, esse cuidado da escala, assim, a espessura da linha, isso foi muito cuidadoso dentro do escritório, sabe? Da gente pensar que tipo, tinha que pegar o verso, se transformar diretamente no que seria a cerâmica, mas tudo bem, mas quando se converte, o fundo virou figura, a gente tem que cuidar dessa espessura, entender a distância, se é percebido o desenho ou não, porque também era uma coisa que a gente queria, porque ele tem uns desenhos, a Milo principalmente, tem um desenho mais elaborado, mas quando você se distancia, ela vai sumindo, né? Ele vai se mimetizando. Então isso era uma coisa que interessava pra gente, porque a gente queria que a pessoa chegasse perto da cerâmica. É importante que a pessoa toque a cerâmica, sabe? É uma cerâmica até, brincando assim, é uma cerâmica tátil. Você vai sentir o desenho. Sim, ela é sensorial, ela desperta vários sentidos. Então, a proximidade de eu não enxergar muito direito, fica meio confuso com a distância. E quando eu vou chegando próximo, eu vou descortinando essas almas. Isso pra gente é super interessante. Então, acho que é um pouco dessa camada que a gente tem aí de pensar, de botar a nossa equipe lá toda para cuidadosamente pensar nessas singularidades, sabe? Nesse distanciamento, puxa, e ver espessura. Eu acho que a gente foi um pouquinho bem cirúrgico nesse processo. E como é que é esse processo criativo aí da tua equipe? Como equipe, né, como profissional, como pessoal também, como arquiteto, do que vocês se alimentam? Como é que é esse processo de vocês receberem um briefing, ouvirem a história, se deixarem emocionar e agora vamos criar? Assim, da onde eu tiro a minha bagagem? Assim, acho que primeiro, assim, a gente tem uma questão muito de pesquisa, né? Então, eu sou professor da PUC já há 20 anos, mas dou aula quase que há 30. E essa questão do processo de pesquisa é uma coisa que a gente sempre fez muito dentro do escritório, avançando mais, assim, a cada momento, mas muito entendendo que a pesquisa ela tem que gerar arquitetura. Isso é uma outra história, porque tem horas que a gente começa a pesquisar e começa a se perder um pouquinho no andamento. A gente sempre a pesquisa muito ligado àquilo que pode se reverter em história, que pode se reverter em projeto. Como é que a gente pensa uma ideia, até na forma de pesquisar, que aquilo de alguma forma seja novas interpretações. Então acho que começa um pouquinho por isso. Temos uma demanda, vamos procurar. Eu não quero nem saber como é que vai ser o projeto ainda. Eu quero entender o nome da rua, é aquilo que eu falei. O nome da rua, onde está, quem era. Tem horas que o nome da rua não faz muito sentido para a gente, porque tem horas que tem complicações com aquele nome, históricas. Então a gente vai ter que entender outro laço com aquilo, o bairro, a cidade, o tempo que a gente está. Então acho que essas singularidades vão sendo primeiro o grande mote da gente de pesquisa. A gente sempre apresenta primeiro para o cliente uma parte conceitual. Ele fica na expectativa que ele vai ver projeto e não vê. Ele fica sempre muito frustrado na primeira reunião. Assim, mas vocês não trouxeram, é só isso, é só o conceito. Mas é tudo, né? É tudo. Repare que é tudo. E depois fica uma forma muito mais fácil da gente, inclusive, fazer simplificações, retirada disso, vai ter que diminuir. Meu ex-chefe falava o seguinte: quando o projeto está piorando é que vai ser construído. Mas é verdade, a gente vai tolhindo, né? Vai tendo que tirar algumas coisas, orçamentos e tudo. Então, aquele é um primeiro processo do que a gente está fazendo.
a partir disso, eu deixo muito para a equipe começar a me provocar. Tanto eu e Fernando, a gente deixa um pouco a equipe fazer um pouco esse mergulho de trazer referências, de fazermos um brainstorm de ideias, porque também não quero envelhecer na profissão, isso é uma outra preocupação da gente. Porque tem muito escritório que envelhece. E eu acho que a gente está nesse sistema mais horizontal de processo, onde todo mundo dá palpite, um estagiário está lá, tem que dar palpite. A gente também pensando nas pessoas, a gente quer que as pessoas se vejam no projeto. A nossa equipe não é um escritório do Celso ou do Fernando, é um escritório de uma equipe grande, de quase 40 pessoas, que tem que se ver naquilo, sabe? Eu não quero que eles se sintam distantes, eu quero que eles tenham orgulho. Eu participei disso, foi eu que defini aquilo. Então isso é muito importante para a gente como processo. E aí começam então essas ideias. Aí a partir disso, aí sim tem um olhar mais curatorial nosso, no final, dizendo, isso a gente gosta, isso não, isso excedeu, isso foi demais, isso está ok, isso tem que ser a mais. Então funciona bem nesse processo. E um processo grande de convencimento ao cliente. A gente tem um mercado, a gente fica muito feliz que há 10 anos atrás, quando a gente começa no Rio, o mercado imobiliário estava um pouco exausto, assim, de muitos lançamentos que aconteceram, de processos de ondas, de qual o valor da arquitetura estava um pouquinho diminuta em função dos espaços de lazer, que era muito mais vendido. Eu tenho piscina disso, piscina daquilo, eu tenho paisagismo disso, e acabava que a própria arquitetura ficava em segundo plano. A gente começa a provocar um pouco o cenário carioca. A gente começou a publicar muito projeto da gente, a gente começou a instigar um pouco os nossos clientes, que também passavam a ser novos clientes. O Rio de Janeiro nessa época vinha, não só o Rio de Janeiro, o Brasil de uma maneira geral, tinham empresas que vinham crise, né? A gente só a Cité nasceu na crise, né? Nasceu em 2012, depois veio em 2014. Então tinham novos clientes também, eram empresários que tinham saído de grandes empresas e que tinham montado seu negócio. Então a gente juntou um pouco a fome com a vontade de comer, sabe? Então a gente tinha clientes que estavam querendo fazer coisas novas e a gente que estava propondo coisas novas. Legal. Então acho que foi muito esse casamento da gente aí como processo. Então veio um pouquinho desse sistema. E a gente também veio pegando por crise, que a gente tinha que fazer sempre coisas diferentes. Sempre provocar o cliente. E sobreviver, né? Encontrar soluções. Uhum. Nesse momento a gente criou um negócio chamado Cité Design 360. Aí a gente abre uma parte de editoração, a gente chegou a fazer livro e books de venda. A gente fez comunicação visual de vários projetos, inclusive nossos e de outros. Fizemos até um projeto em São Paulo para o pessoal da Flávia Gasperini. Conseguimos fazer mais interiores, que a gente já tinha. O Fernando tinha trabalhado com a Bel Lobo, eu tinha trabalhado também em interiores um pouco e dei aula na Cândido Mendes, na escola de interiores da Cândido Mendes. Então a gente juntou um pouquinho, fizemos depois design, fizemos design de móveis junto com o pessoal da Elysée e Sigma Stones, e também tapete com a Avante. Então a gente começou a fazer um pouco mais dessa abrangência da arquitetura. Uma coisa, a gente sempre pensa assim, coerência de projeto. Tinha horas que a gente fazia o projeto e aí vinha alguém que não tinha feito uma composição, do que os interiores não eram nossos. E a gente, cara, mas o projeto tinha que ter uma coerência, uma fala única. Ficou um diálogo meio sem conexão. E aí a gente sentiu vontade de fazer isso. Então hoje muitos dos projetos nossos são Cité Design 360. A gente faz desde o projeto legal, estudos, viabilidade, projeto executivo, detalhamento, interiores e comunicação visual. E quando não, folder de venda. E o teu processo criativo pessoal é de pé, né? Que você falou, para fora. Eu sou agitado. Então assim, é bem diferente. Eu e o Fernando gosta mais de ficar na sala dele e tem uma forma de trabalhar mais imersa, assim. E a minha forma, essa agitação que eu tenho na vida pessoal vira agitação da vida profissional. É bom até que de vez em quando eu preciso botar alguém que... Tem horas que os arquitetos ficam nervosos, porque eu fico do lado, eles começam até a tremer, assim. Mas é uma forma dinâmica e participativa. Então acho que é uma situação da gente acolher as pessoas. Então eu não estou lá na sala fazendo alguma coisa, a gente está juntos projetando algo mais singular. Eu acho que esse trabalho em grupo do escritório, eu acho que é a grande força da gente, acho, de fazer coisas diferentes, sabe? Mas é o que te abastece, né? Viajar, é olhar o novo, olhar coisas diferentes. Eu adoro viajar. Então, assim, e viajo muito com meus filhos também. Meu filho hoje está fazendo, né, virou pintor, a Mari bióloga, então a gente já tem
umas discussões aí sobre Sim, bem diversificado, né? natureza, arte e arquitetura. Então dá para uma boa provocação para se agregar nos nossos projetos, né? Falando sobre a coleção, para a gente encerrar, voltando ali àquela questão de que o projeto não se termina, ele se abandona, né? No ponto que vai ser abandonado, tá satisfeito? Muito satisfeito, muito satisfeito, muito satisfeito. A gente ficou assim, foi uma emocionante, sabe? Assim, quando chegou a primeira peça, assim, a gente olhando, assim, opa, é isso. Que Foi demais. muito bom, foi muito bom. Chegou uma super caixa lá no escritório de madeira, a gente começa a tirar, assim, todo mundo em volta para poder ver. Isso dá uma comoção, assim. E é legal porque isso faz parte daquilo que a gente chamou do tempo dentro do tempo. Que a arquitetura tem uma coisa de consumo também da gente, de brigar pelas coisas, de tudo. E de repente esse processo mais livre que a gente tem, que está tendo agora com vocês, com a Eliane, esse processo de criar essas coleções, dão pra gente um alimento da alma enorme, sabe? Porque assim, aquilo a gente projetou, sabe? Com pouquíssimas restrições, graças a Deus, vocês lá não cortaram muita coisa, então assim, foi muito bom, foi só mais técnico mesmo, ou seja, introduziram pra gente as restrições que seriam técnicas, mas uma liberdade criativa total, então assim, felicidade. Que bom. E tem tudo a ver, você falando do tempo, né? Tem tudo a ver com o conceito da Eliane para 2024, que é sínteses, que fala sobre pegar todo o volume de coisas que nos ocupa e sintetizar, né? Separar. Isso aqui tá excesso, isso aqui tá demais, eu vou focar nisso aqui para otimizar o tempo, como você falou. Pegar uma parte da história, uma fatia da história e é isso aqui que importa. Pegar o verso, né? Tô sintetizando, tô simplificando as coisas, né? Tá tudo interligado. Bom que vocês absorvem bem a história. Eu tô no processo curatorial da vida. Acho que a gente tem que saber o tempo que a gente precisa para aquilo que importa pra gente. É mesmo. Né? Eu acho que essa coleção é uma coisa assim do que importa. Que bom. Parabéns. Obrigado. A gente está muito feliz e muito ansioso para ver essa coleção aí já na rua, circulando. Com Legal. certeza um sucesso. Obrigada pela tua participação aqui com a gente mais uma vez. Prazer. Adorei. Que bom, obrigada. É sempre um prazer te ouvir. E para você que esteve até aqui com a gente, muito obrigada pela companhia. A gente se vê nos próximos episódios. Já sabe, para acompanhar as nossas novidades, @conectarc_oficial, @Eliane Revestimentos, @Decortaios e também nos nossos portais, conectarc.com.br, eliane.com, decortaios.com. Até a próxima. Tchau, tchau.